Veio o João, né, que é um marco ali quando ele grava Chega de Saudade e tudo, que é o início da Bossa Nova, isso 57, 58, se não me falha a memória. E a Bossa Nova, que o próprio Tom Jobim escreveu na contracapa do disco, né, falando do João e tal. E a Bossa Nova tinha bastante influência do jazz, né, com o samba, né? Me corrige, Kiko, se eu estiver errado. O Ourão acusava muito a Bossa Nova de ser um subproduto do jazz, porque o problema dele, inclusive, era um problema... Eu não concordo. Então, como ele era comunista e tal, ele tinha toda essa questão do anti-americanismo também, que existe muito, né? Que eu sou Uma grande besteira. Eu sou totalmente isento. Eu acho que os Estados Unidos são capazes de coisas espetaculares e coisas horrorosas, como qualquer abomináveis. País. Como eles estão dentro dos acontecimentos, tudo aquilo chega amplificado. Mas, sim, assim, ele batia muito na tecla da Bossa Nova ser influenciada demasiadamente pelo jazz. Isso, eu não vou falar que é uma grande besteira, é uma pequena besteira retransformada para ser uma grande mentira. Sim, mas não diminui nada a Bossa Nova por conta de... Para mim, não diminui nada. Não haveria problema se fosse, porque, por exemplo, se você é um cara nacionalista, xiita, porque o que ele defendia? O samba e o choro. O choro é Chopin. Né? O samba tem toda uma influência da música clássica e tem toda uma influência da música africana, que não é brasileira. Total. Africano, entendeu? E a Bossa Nova, ela tem mais influência da música impressionista francesa pela harmonia, tem mais influência de Debussy e Ravel do que do jazz. Entendeu? Olha só. Não que ela não tem, ela tem. Agora, o mais louco é o seguinte, a Bossa Nova, assim que os americanos são berço do jazz. Assim que eles ouviram a Bossa Nova, a última coisa que eles pensaram era que a Bossa Nova, eles que inventaram o jazz, a última coisa que eles pensaram, olha, isso aqui parece com a gente. Não! Exatamente. Eles acharam aquilo incrivelmente original. E aí, e começaram a tocar tanto aquilo, e começaram a gostar tanto daquilo, que a Bossa Nova começou a influenciar o jazz, inclusive os músicos de jazz. Né? Não apenas na música comercial americana, que não é jazz, que já não era na época. Por um tempo foi. O jazz, nos anos 20, 30 e 40, o jazz foi a música popular americana, né? Em períodos distintos, desde o Dixieland, né? Que saiu ali de New Orleans, até o Chicago e o swing, a era do swing, que foi a era das big bands. Aquilo era o grande... Década de 50 ali, né? O jazz influenciou muito. Década de 50 já não era. Década de 50 ele já passou a ser o elitista, entendeu? Porque ele foi se aprimorando tanto. Quando veio o rock, quando chegou o rock, acabou para o jazz. Como música popular, o rock, logo depois, no final da guerra, entrou o rock e o jazz deixou de ser a música popular americana. Entendi. E aí o rock, a partir disso... Mas o jazz foi evoluindo musicalmente, foi evoluindo de uma forma impressionante. Claro. E até hoje, tem mais de jazz do mundo inteiro. Eu queria pegar esse gancho aí, Kiko. Você deu uma aula de história, não só musical, mas socialmente falando. Como é que chega o jazz contemporâneo? Por exemplo, eu cito muito o 4Play, porque é uma das minhas referências ali com aquela galera do Bob James, o próprio Nathan. São os caras assim que fazem um som que eu não sei explicar como isso entra na minha alma, porque eu não sou músico, eu não tenho essa consciência técnica que você tem, tá? Mas que momento é esse que o contemporâneo toma essa proporção e faz uma música como o Arthurzinho Maia dizia? O Arthur Maia falava assim, o jazz ele é porta de entrada para qualquer situação na vida, né? Você pode fazer qualquer coisa a partir do jazz. Então, como é que entra? Como é que surge o jazz contemporâneo com esse tipo de ritmo maravilhoso aí? Boa pergunta. Na verdade, quando você fala de Bob James e Nathan East e essa turma, né, Greg Gaines e essa turma maravilhosa, Dave Sanborn, essa turma, isso aí a gente está falando do chamado, o que eles consideram smooth jazz, né? E outras pessoas chamam de easy listening, é uma detração também. Mas assim, é um jazz dos anos 80, que criou esses fundamentos nos anos 80, segmentou e até hoje, você tem estações de rádio, até hoje nos Estados Unidos,
tocando esse estilo de música, que é um estilo que está... O Azimuth, inclusive, às vezes, ele até entra dentro desse canal. Agora, o que eu queria dizer, a gente falou de bossa nova, vou falar um pouquinho de jazz agora. Isso que o Arthurzinho, que é meu parceiro, meu saudoso parceiro, a gente tem música juntos, inclusive com o seu Jorge, e trabalhamos muito durante um tempo. Eu toquei muito com o Arthur em muitas situações. Um cara espetacular que acabou nos deixando sem aviso prévio, né? Foi, de repente, um susto. Cedo demais. Faleceu já tem 2 anos atrás, vai fazer 2 anos. Eu conheci o Arthur tocando com o Lulu Santos nos anos 80. Lulu Santos, exatamente. O Arthur, ele tem essa percepção do jazz muito parecida com a minha. O jazz é várias coisas. Ele não é apenas um estilo musical, até porque ele, como estilo, se você ler um livro do Joachim Behrendt, que é um alemão, ele é excelente. Ele mostra que na história da evolução do jazz, de cada 10 anos, era um estilo totalmente diferente. Ele foi evoluindo. A história da evolução do jazz é uma coisa fantástica. E os músicos, assim, e cada um com propostas diferentes e modernas, e quebrando, fazendo uma ruptura com aquilo, né? Como foi a bossa nova, como foi... E o jazz, ele aconteceu isso até de forma meio organizada, é engraçado. Parece que foi organizado, que de 10 em 10 anos ele mudava os rumos totalmente. Né? Então, o jazz, o que eu acho muito importante nele, e o Herbie Hancock uma vez sintetizou, o jazz ele é uma música libertária, ele é uma música que, talvez até por ter as suas origens escravagistas, né, porque ele veio de lá, da época da escravidão, são os bisavós do jazz, né? Os negros que vieram acorrentados nos navios para trabalhar nas lavouras de algodão do sul dos Estados Unidos, né? Inclusive, houve até uma grande guerra, uma guerra civil imensa, né, que morreu muita gente por conta disso, né? Sim, sim. E sempre, para esses músicos que foram, para esses músicos, para essas pessoas que foram segregadas e tal, uma forma de transcender isso tudo era o canto, porque sempre foi assim na África, né? O canto, a música é uma coisa espiritual. Então, era uma forma de você transcender toda aquela dor, aquela angústia de você estar tomando chibatada, de você ser vendido por uma pessoa e dedicar a sua vida para aquilo ali. Então, o jazz traz essa coisa da liberdade, ele traz uma coisa do protagonismo, não é igual você falou no começo, Sal. Tem o cantor e tem os músicos, a gente não sabe o nome dos músicos, não, a gente sempre sabe o nome da banda, todos os músicos, e todos os músicos improvisam. E a improvisação... No jazz, você está falando isso, né? No jazz. A arte da improvisação é o maior legado que o jazz deixa para a humanidade. Sim. Para a humanidade. Porque é uma possibilidade que o músico tem de criar naquela hora. É algo um pouco parecido, fizeram na época da música clássica, na época dos grandes gênios, em plena ebulição, efervescência, quando você ia ver o bar nas igrejas tocando. Aí tinha improvisação, sim, que eram cadências, tinham partes, mas o jazz colocou isso de uma forma muito mais livre. Sim. A liberdade é muito mais absoluta e ela te traz um carimbo também de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de contribuir com alguma coisa fresca. Olha só que interessante. Ele te puxa para isso. Então, o jazz tem vários sentidos. Ele tem um sentido histórico, né? como música, como estilo, como gênero musical, que ele tem vários gêneros musicais, eu poderia citar vários aqui, o bebop, o cool jazz, o swing, o ragtime, que foi o nascimento do jazz. O fusion foi depois que é o que o Irã coloca como jazz contemporâneo. O fusion foi quando o jazz começou, porque o jazz você pode misturar o jazz com tudo, com a música clássica, com rock. Sim. Você pode o fusion começou ali com Miles Davis ali no final dos anos 60, mais ou menos. Anos 70. Anos 70. Ele era chamado pelo Joachim Behrendt de jazz rock. E depois, nos anos 80, começou o fusion, entendeu? Então, ele chamava também de electric jazz, né? Eles estavam achando assim, junto com free jazz também, que foi também uma outra coisa totalmente diferente. Então, quer dizer, o jazz ele é uma coleção de gêneros dentro dele, e tudo aquilo com alguns pontos em comum, como a improvisação, que é o ponto base. Agora, além disso, o jazz também tem uma conotação filosófica.
ele tem uma conotação filosófica, ele tem também uma conotação social, entendeu? O jazz ele é muita coisa. Então, filosoficamente, o jazz ele se permite, não é uma música que se encerra em si mesma, é uma disciplina em aberto. Então, ele está apto a trazer tudo, inclusive a bossa nova. A bossa nova influenciou o jazz. Total. O jazz quer ser influenciado. O Latin jazz também, que é um outro estilo. Quando o Dizzy Gillespie colocou um percussionista cubano na banda dele, né? Se eu não me engano, Pozo, não sei o quê. Quando ele colocou e depois o Giovanni Dalgo e vários outros, quando ele começou a colocar os músicos cubanos na banda dele, criou um sabor diferente para o jazz, que é o que chamam até hoje de Latin jazz, né? Uhum. A bossa nova não, a bossa você não tem assim um jazz bossa, um jazz samba, porque a bossa nova ela é tão pura, é engraçado, ela influenciou de outra forma o jazz. Ela não se mesclou. Agora, aqui no Brasil se deu o samba jazz. Eu, inclusive, tenho um projeto chamado Samba Jazz Trio, tenho 2 álbuns gravados. O samba jazz também é uma coisa fantástica. O samba também ele se fundiu com muitos. Você tem o samba funk. O Azimuth faz um samba funk de extrema qualidade. Sim, você tem vários. Você tem samba rock. Black Rio fazia um samba funk é Black Rio, né? Black Rio também é um expoente. O Azimuth é um expoente do funk. Azimuth, sim. E você tem, por exemplo, deixa eu explorar mais samba com Baden Powell e os afro-sambas. Quer dizer, você tem uma de variedade. O samba é um elemento de fusão também para vários estilos em que você tem resultados fantásticos. Sim, verdade. Fala, Irã. O Irã tá ouvindo a gente? Ele queria falar. Hein, Sal? Deixa eu explorar o Kiko mais um pouquinho, pegar um gancho aqui. Pode ser? Fala, claro. Não, eu queria aproveitar esse gancho, porque depois eu tenho uma pergunta para ele, que é uma curiosidade pessoal. É sobre a música Nuance, mas isso fica para depois, tá? Eu acho interessante, numa das pesquisas que eu fiz, muitos grandes músicos americanos, né, ali na linha do jazz, eles surgem na igreja, nos corais. Eu tenho uma história interessante de uma tecladista, a Diane Bish. Ela toca naquele projeto do John Holt, ali esqueci o nome agora, House Holt, não sei o quê. E eu acho fantástica a história dela, porque foi o contrário da sua, né? Ela que foi a subversiva, que o pai era pastor, protestante, né, extremista, falou que filha minha não vai ser música, ela pulava a janela e ia tocar, entendeu? Mas eu notei que a maioria dos que eu pesquisei, todos passaram pelas igrejas, nos corais. Isso aí é alguma coisa da cultura americana? Como é que você vê isso? E a maioria são músicos de jazz. Não, é mais a turma do espiritual gospel, né? Porque essa cultura americana da música evangélica e das igrejas, dos negros, né? Dos cultos negros, principalmente os cantores. Mas eles não foram tanto para o jazz, não foram, sim, alguns foram, mas a maioria foi mais para a música pop, para o blues, né? E para o soul, né? Muitos cantores do soul vieram. E a gente está falando basicamente também dos músicos do sul dos Estados Unidos também, que foi onde começou, né? Mas depois se alastrou. Agora, na igreja foi mais isso, porque quando o jazz se tornou urbano, já não tem tanto essa questão religiosa, né? Já não tem tanto. Mas, por exemplo, você tem grupos como Take Six, que são todos evangélicos, principalmente os cantores que têm influência do jazz, porque o jazz e o blues, eles se fundem, eles são meio primos. É como samba e choro, entendeu? O jazz e o blues estão meio... E o rock nasce de uma gênese dessa. O rock nasce também, o rock é um fruto disso aí. Sim. O blues também, tem coisa... Então, quer dizer, tem uma hora que as origens são muito próximas, são muito parecidas. Depois o rock vai para a Inglaterra e ganha um sotaque bem diferente. Mas você vê, por exemplo, os próprios Beatles mesmo foram muito influenciados pelo rhythm and blues. Pelos músicos negros americanos, né? Músicos negros americanos, né? Pelo R&B. Então, quer dizer, e das igrejas veio inclusive, muitos grandes cantores, né? Como Aretha Franklin, veio da igreja, muitos cantores. Porque era impressionante a quantidade. Você imagina só aqueles cultos, né? Aqueles negros talentosíssimos, e aquelas músicas. E eles começavam a improvisar, sim.
Os cantores improvisam, é o estilo que improvisa. Agora, Sim. quando você falou dessa reacionária aí e tal, eu lembrei da Nina Simone, e tem vários casos assim também, né? Tem vários casos de cantores que tiveram que quebrar com tudo. Agora, o jazz, quando ele começou a ficar avant-garde, quer dizer, quando ele começou, assim, musicalmente, começou a ficar uma coisa muito avançada, né? Aí tinha toda a questão também do racismo nos grandes centros urbanos, em Nova York. Nova York teve uma hora que queimou o filme, porque era muito racismo, era muito preconceito, e os músicos começaram a ficar, né? O Miles Davis começou a ficar rico, começou a ter coleção de Ferraris e tal, e começaram a ficar pop. Então eles foram maltratados. Então foram para a França, recebeu, a Europa recebeu, países nórdicos também, eles receberam o jazz assim, fizeram as honras da casa, assim, porque era uma música espetacular, influenciou tudo, influenciou até a Rússia. Na época da Cortina de Ferro, eles chegaram por debaixo do pano, né? Discos do Azimuth chegavam nos países do leste europeu por baixo dos panos. Você Olha vê só que barato. interessante. No auge da Cortina de Ferro, isso eu estou falando dos anos 50, assim, eles fizeram uma delegação lá para... E sempre aquele problema de guerra nuclear toda hora, a Rússia, a União Soviética, né, aumentando o poderio nuclear, Estados Unidos, e eles tinham que fazer umas missões diplomáticas e tal. Então, os Estados Unidos, uma vez, criaram uma missão diplomática, e os russos e os europeus falaram assim, vocês têm que levar alguém que seja querido pelos russos. Aí eles falaram, quem que os russos vão querer? Levam Louis Armstrong. Eles gostam do Louis Armstrong. Que massa. Então, Louis Armstrong foi um embaixador, assim, ele fez um trabalho de diplomacia, ele foi um embaixador. Foi na guerra também, durante a Segunda Guerra também grandes músicos foram para a guerra para tocar para os soldados e tal. Então, Sim. Quer dizer, tem uma coisa assim fantástica. Você vê, agora, ele chegava na Rússia, na União Soviética, contrabandeado. E os russos ouviam aquilo ali e gostavam. Tanto que tem um movimento de jazz russo também, que nasceu depois que houve a abertura, a perestroika. Você tem um movimento de jazz russo forte, né? Que barato, então, eu não sabia disso. É fantástico essa quebra, como é que se consegue quebrar tantas coisas. E a música, ela é mais importante do que a gente imagina que ela seja, assim. Ela tem um potencial. Por isso que eu digo assim, o Brasil fez muito pouco pela sua música, né? Sim, muito pouco. Eu concordo. Ô Kiko, eu quero agora entrar na sua grande paixão, creio eu, né? Que é o universo jobiniano. Né? Você, como pianista, talvez já falou algumas vezes agora, aqui durante o papo, durante o Tom Jobim e tudo, mas como se deu essa vontade e o trabalho que você começou a desenvolver tocando o repertório do Jobim? Foi orgânico, né? Porque o meu pai, ele comprava os discos do Tom. Stone Flower saiu em 73, eu tinha 3 anos, meu pai trouxe para casa. Matita Perê, não, desculpa, Stone Flower saiu em 70, mas eu já tinha, em 70 eu tinha 1 ano, mas o Matita Perê saiu em 73. Eu cantava Águas de Março, a gravação Matita original. Matita Perê é o que tem Águas de Março, né? Eu cantava Águas de Março, com 4 anos eu cantava a letra inteira do Águas de Março. Que legal, e depois, que legal. Curiosamente, numa fase que o Milton ele teve que resolver uns probleminhas de saúde, o Jacques Morelenbaum chegou para mim, eles tinham um quarteto Jobim Morelenbaum, com a Paula Morelenbaum e o Jacques, que foram da banda nova, o Paulo Jobim, o filho do Tom, que é um grande compositor também, arranjador, e o Daniel Jobim, o filho do Paulo, neto do Tom, que se especializou em tocar e cantar muito parecido com o Tom. Só que o Daniel ele viajou para Nova York e se mudou para Nova York. Então eu fiz alguns shows com eles, foi muito bacana. Porque, na verdade, eu já conhecia aquele repertório todo. Eu não conhecia os arranjos originais, então eu tive acesso a isso, o Paulinho me deu as partituras. Então foi uma delícia eu tocar os originais do Tom e tal. Nossa. E era engraçado que Águas de Março, por exemplo, às vezes a Paula se confundia, a Paula e o Paulinho se confundiam na letra. Eles olhavam para mim, eu dava cola ali, cantando na hora. E ela falava, legal. Menino, como é que você sabe essa letra? Porque eu tinha 4 anos, eu aprendi a letra toda. Quer dizer, sim, essas músicas todas, não só Águas de Março, mas Vila Lobos, Rachmaninoff, sabe, Ravel, Debussy. Se você colocar isso para uma criança, para um bebê, ele vai gostar. Porque as crianças, elas são HDs vazios, novinhos em folha. Se você colocar sofrência, ela vai gostar.
Vai gostar. Não vamos colocar. Você vai colocar para ela. Se você colocar Bach, Beethoven, ela vai adorar. Pode ser até que no futuro ela goste de sofrência, mas ela vai ter o Bach e o Beethoven ali. É isso um belo dia ela vai fazer ela vai ter a referência, né? Acho que o que nos falta hoje é isso, referência. Tudo bem você ouvir sofrência, mas você tem que ter referência para poder julgar. Para poder julgar, não diga uma palavra forte, mas para poder avaliar. Pô, eu gosto de sofrência, mas é ruim. Mas tudo bem, eu gosto. Porque ela tem referência para avaliar que é uma música menor. Agora, essa foi uma pitada do Sol, né? Uma pitada minha. Mas se ela não tem referência, se ela não tem referência, ela vai achar aquilo maravilhoso e achar que só aquilo que é legal, porque ela não tem referência nenhuma, né? Então é complicado. Mas, desculpe, não pode ter sido também uma espécie de ruptura que nós sofremos ali, tipo, anos 90 para anos 2000, essa geração hoje aí da sofrência, desse funk, né? Não houve uma ruptura ali, eles não ficaram órfãos, nós não somos órfãos, porque nós temos referências musicais. Para mim, o Kiko de repente pode até dar a opinião dele também, depois que eu falar. Eu tenho para mim que o gosto popular é ruim e preguiçoso, mais preguiçoso do que ruim. Explico. O ouvinte médio, ele não está preocupado em quem gravou, quem compôs, o quê. Ele recebe o que empurram para ele. A partir do momento que a indústria, ainda muito forte nos anos 90, se virou para esse mercado de duplas sertanejas, que, sei lá, eu tenho uma leitura que talvez fosse mais fácil dirigir duas pessoas do que um artista com mais personalidade ou um grupo de rock. A partir do momento que a indústria começou a focar em duplas sertanejas e tal, e viu que era mais fácil, só começou a tocar isso a partir de então. Nos últimos 20 anos, principalmente. Quando a indústria investia em MPB, em pop rock nacional e tudo, as pessoas gostavam porque ouviam. Eu digo isso, o brasileiro, o ouvinte médio, ele não vai atrás do novo. Ele ouve o que toca. O Kiko não concorda comigo. Não, eu estou concordando. Você fez assim? Não, eu concordei, eu falei assim, ele não vai atrás, realmente. Eu fiz com a cabeça. Ele não vai atrás. Na verdade, eu estou corroborando o que você está pensando. Sim. Só que eu acho o seguinte, eu acho que esse fenômeno se deu muito antes dos anos 90, porque ele vem exatamente com a falta de perspectiva, de interesse numa educação de base, de base consistente no Brasil. E também na falta de interesse pela cultura em geral. Então, quer dizer, ela ficou restrita aos elitistas, sim, mas não elitista, não elite econômica, não. Elite cultural mesmo. Cultural. Corriam atrás de conhecer outras coisas, um cinema melhor, uma música melhor, livros melhores. Exatamente. Eu digo assim, porque eu posso fazer parte da elite cultural, porque elite sistêmica eu não faço. Eu fui criado em Bento Ribeiro, Cascadura, subúrbio do Rio, com pouco acesso à informação, que a gente não tinha internet naquela época e tal. E eu corri atrás. Eu cresci ouvindo Beatles, Elvis, Roberto Carlos, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Como eu tinha essa referência na minha formação musical, o próprio samba também, né, Zequete, a minha avó Elza, que o Irã conheceu, ela era amiga da dona Leonor, que morava ali na João Daniel, que é a mãe do Zequete, sabe? E era mãe do Zequete, a minha avó era amiga da mãe do Zequete, da dona Leonor. Então, assim, eu tive essa base na minha infância, e o pop rock, com muita influência do rock europeu nos anos 80, ali da New Wave, do pós-punk. Só que como eu queria sair da caixinha, eu não queria só ouvir o que tocava no Chacrinho, o que tocava na Rádio Cidade, o que tocava na Transamérica ou na Fluminense, eu prestava muita atenção nos encartes, na ficha técnica e nas entrevistas. Eu recebia informação assim, vou dar um exemplo simples. Cazuza deu um belo dia uma entrevista para Veja lá e ele citou que lia Clarice Lispector. Cara, eu fazia isso garoto, adolescente, eu fazia, eu gosto do Cazuza, o Cazuza gosta da Clarice Lispector.
a Clarice Lispector deve ser legal. Qual é dessa escritora? Eu vou ler. Ia lá, comprava o livro da Clarice Lispector e ia ler. Eu ouvi Eduardo e Mônica no rádio, aí o Renato cantava, ela gostava do Bandeira, do Bauhaus, do Van Gogh, dos Mutantes e de Rimbaud. Fala, quem é Arthur Rimbaud? Pô, vou ler esse cara, tá citado ali na letra. Van Gogh, o meu quadro predileto é o Beijo, do Auguste Klimt, mas assim, o meu pintor preferido é Van Gogh. Ah, porque eu sou influenciável pelo Renato Russo? Não. O Renato Russo apenas descortinou uma coisa que eu não tinha na minha frente e eu fui atrás e me aprofundei. Isso cai muito na questão do ensino. Tem que ter isso na escola, incentivo às artes, incentivo à música, à pintura, à literatura. E não tem mais. E cada vez pior que eu digo isso assim, o Brasil é caipira. Não falo isso com nenhum demérito, tá? E a ficha só caiu para mim quando eu vim morar em Uberlândia. Hoje eu moro em Uberlândia. E eu vi que o Brasil não é Rio e São Paulo. O Brasil é caipira. O Brasil fala com R enrolado e escuta o que está colocando no rádio, na televisão e tal. Não falo isso com demérito nenhum, pelo amor de Deus. E para mim, o Brasil era mais urbano, né? Era mais São Paulo e Rio, porque eram as referências que eu tinha na minha infância e na minha adolescência, não é? E eu precisei quebrar alguns paradigmas e aceitar algumas limitações de certas pessoas por conta disso. Mas a gente volta na mesma tecla. Se houvesse um investimento maior em cultura, o leque se abriria para muito mais pessoas, né? Eu não tenho dúvida disso. Falei pra caramba. Eu não tenho dúvida disso, não. O que se fez foi castrar mesmo. Castrou-se todas as possibilidades. Agora, como você se aprofundou, ainda hoje, se os jovens quiserem se aprofundar, eles têm os instrumentos para isso, porque a internet possibilitou também. Ela deu uma abertura muito grande. Então, a gente ainda vê. Agora, só que isso demora. Isso é uma coisa para gerações, isso não entendeu? Realmente, nós estamos numa fase assim, nós estamos em baixa, né, na produção musical, na produção cultural, em tudo. Não é só na música, não, em tudo. Em tudo, né? O próprio debate político também, ele está extremamente polarizado e extremamente infantilizado. Quer dizer, então, são os tempos que a gente vive. São tempos até que voltam um pouco do obscurantismo. Tem gente aí da idade da idade média. Exatamente. Recentes desses com facilidade e são, inclusive, e tem também nessa fase de fake news, tem tanta informação, a informação estagnou de um certo ponto, ela ficou over, ela criou assim, realimentou, né? Então atualmente você repete uma mentira meia dúzia de vezes num determinado bolsão ali, num determinado canal, e aí pronto, ela já vira uma verdade para aquelas pessoas, entendeu? E as pessoas começam a agir daquela forma. Então é importante você se manter isento, né? Não estou falando apenas na música, não, em tudo. Se manter isento politicamente, fora de todos esses estímulos do que se transformou, essa guerra ideológica, né? Porque, na verdade, a ideologia mesmo, assim, ela nivelada por cima, é a ideologia do poder e do dinheiro. Sim, independente de partido, não é diferente. Então, assim, é muito importante você se manter com a postura mais isenta e mais independente possível. Porque hoje em dia, nesse momento que os aparelhos de telefone, eles capturam a sua voz ali e te oferecem uma propaganda na hora. Quer dizer, massivo. É louco isso. É muito louco. E essa coisa está cada vez maior. Na medida que o processamento vai aumentando, daqui a pouquinho 5G já expandindo e funcionando perfeitamente, eu não vou falar que é perigoso, a gente não sabe exatamente. E por isso que é importante a independência de opinião e o respeito também a elas, né? Respeitar a opinião alheia e tal, e você procurar, né? Não ter apenas uma referência. É um perigo isso. Né? Então, a pessoa de uma referência tem que ter todas as referências possíveis e se aprimorar e se aprofundar, como você falou. O aprofundamento vai se dar nesse momento, porque os links estão aí. Os links estão aí para a gente ver. O que depende da vontade política individual de cada ser, de cada pessoa
Não, porque ela é pessoal e intransferível. Então, depende dessa vontade. Nada total, mais. não, total. Hoje, eu concordo, porque hoje a informação é muito mais acessível do que na minha época, né? Hoje em dia, para eu ler alguma coisa da Clarice, só para voltar no exemplo que eu citei, eu posso pesquisar na internet, tá aqui é o meu acesso. Na época, eu precisava ir na livraria comprar o livro, para ler sobre Clarice, para ler sobre Rimbaud, para ler sobre... Fala. Sal, desculpe, você lembrou uma coisa interessante de como o Beto Guedes entrou na minha vida. Foi uma situação assim, eu na calçada, né, meu aniversário, feriado, meu pai me deu um Walkman, lembra? Tinha rádio AM, FM e o toca-fita, né? Lembro, e eu ouvia muito rádio AM, porque naquela época rádio AM era uma coisa maravilhosa. E daqui a pouco era melhor de duas. Aí tocou, que estava estourado nas rádios, né, 1980, Sol de Primavera, mas o Sol de Primavera, não, eu estou dando só um exemplo para chegar onde eu quero. Sim, sim. Era linda, mas apesar de estar na novela Marina, na Rede Globo, aquela coisa, era a abertura, era a abertura da novela. Da Marina, É isso. Aí, mas daqui a pouco, como era melhor de duas, era aquela história do locutor assim, toca mundial, sal de Uberlândia para fulana, não sei aonde. Aí, Beto Guedes, daqui a pouco, cara, eu com aquele fonezinho aqui, entra a Feira Moderna. Porra. Quando eu começo a escutar, desculpa aí, tá por ouvido, quando eu começo a escutar aquela porra, eu falei, cara, o que é isso? Eu com 13 anos, 14 anos de idade, eu falei, o que é isso? No dia seguinte eu fui para a loja comprar. Aí entra aquilo que você falou. Porra, foi uma pancada, entrou na minha alma. E aí Beto muito Guedes, foda. Aí Beto Guedes entra na minha vida. Quando você fala, 2 anos depois, o Clube da Esquina, que mudou completamente a minha vida. Aí quando você fala dos encartes, é cultura, cara. Eu tinha o prazer de, enquanto o disco tocava, eu ler a ficha técnica. Eu não sabia nem o que era contrabaixo, o que era bateria, eu sabia assim, ver, né? Mas eu tinha curiosidade de saber assim, pô, quem é que fez essa letra? Claro. Quem é que fez essa música aqui? Então, hoje, com todas as facilidades, a gente perdeu um pouco desse referencial de cultura, porque nós não, né? Os jovens não são educados para isso. Né? Você vê, a minha filha estava aí na live, ela estava falando, pai, estou ansiosa, quero assistir e tal. Eu falei, filha, você vai conhecer um grande músico e depois você vai passar a escutá-lo, que você não conhece. Está ali, 15 aninhos, está aí grudada. E eu fiz o que você acabou de dizer, eu anotei aqui o Azimuth Fênix, que o Kiko comentou aí, né? Está anotado e aqui o Jorge, também. E o Jorge Dubman, não é isso? O nome é esse? E anota também o disco que a gente lançou do Azimuth, que é do ano passado, que é Jazz is Dead, número 4. Tá? Jazz is Dead 4. Apesar esse nome é uma provocação. Sim, esse sim. Esse tipo é uma provocação. É uma ironia. Os caras são do hip hop, eles são loucos. É uma ironia.